Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Metaversos, um produto da Intelligence Capital, que é a universidade corporativa de inovação e tecnologia também criada por mim. Nosso trabalho não é só nesse direcionamento, mas também trabalhar com soft skills, né? Eu sou a doutora Karina Garcia e trouxe hoje para falar um pouco sobre o modelo de negócio do futuro e também sobre o boom das startups no Brasil, né, Diego? Seja muito bem-vindo. Só para apresentar um pouco, o Diego, ele é profissional em administração, ele tem MBA em gestão de projetos e também ele tem o gerenciamento dele, a pós-graduação dele na área de marketing. Então, seja muito bem-vindo, Diego, mais uma vez. Eu agradeço demais o convite, né, aqui seu e da sua organização, Obrigada. Desse projeto muito bacana. Estou aqui para a gente trocar uma ideia aí, né, sobre startups, sobre outros temas que você queira abordar também. Estou muito à vontade aqui. Obrigada, Diego. Agora, só para situar nosso público, Diego, quando foi que começou a sua trajetória no ramo da inovação, da tecnologia? Só para trabalhar um pouco em relação a isso e situar nosso público. Então, eu assim, sempre tive muito desejo de estudar administração, né? Então, eu fiz a minha formação em administração e, na sequência, busquei também essa ideia do marketing na pós-graduação. Claro que isso tudo no início dos anos 2000, lá em 2004, então tem um bom tempo. O marketing teve uma transformação incrível. Esse aqui é um modelo, né, muito diferente também de se propagar informação e conteúdo. O marketing mudou bastante desde a chegada da internet. E recentemente, né, um pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, eu terminei um MBA em gerenciamento de projetos. Então eu penso muito que essa ideia da inovação ela tá atrelada a essa questão, né, do projeto que a pessoa realmente deseja implementar, né? Então a gente vai falar muito sobre essa questão de startup, mas o meu movimento profissional ligado à inovação é muito nas questões do próprio Conselho Regional de Administração, que eu também fui presidente em 2013 e 2014, passei pelo Conselho de Jovens Empresários, né, junto à Associação Comercial Empresarial do Sergipe, sou rotariano, então eu busco trabalhar inovação em todos esses campos que eu atuo. E recentemente eu também trabalho no Sergipe Tech, que é o parque tecnológico aqui de Sergipe. Atualmente eu ocupo lá a diretoria de tecnologia, de diretoria técnica, né? Sempre tem essa discussão de qual nome que é utilizado, mas agregando valor e trazendo inovação para a ideia da gestão, né? E tendo esse entendimento de que muitas vezes as pessoas buscam inovação através da tecnologia apenas, e não é somente tecnologia, e sim também aspectos ligados à mudança de comportamento, de estratégias, né? Mudanças na gestão que a gente precisa tanto. Então, eu trabalho com inovação mais nesse sentido. E uma coisa que eu acho muito interessante, Diego, é que nesse processo de mudança, há logicamente também uma mudança de mindset desse tipo de modelo do empreendedor. Sim. E como na sociedade a gente tem esse medo de mudar, esse medo da transformação. Você imagina isso em questão de modelo de negócio do futuro. Como é que a gente pode, por exemplo, trazer ou fazer com que o empreendedor entenda que é necessária essa transformação? Na verdade, ele tem que entender que todo dia é diferente, né? A gente tem esse dinamismo do mundo dos negócios, né? Da gestão e até o nome do seu programa que é muito legal, Metaversos, né? A gente tem o metaverso chegando aí muito forte. A gente tem essa parte toda ligada à tecnologia, né? A mudanças de comportamento, a mudanças de forma geral nisso tudo. Então, o que eu penso, sabe, Karina, que falta o aspecto de entender que a mudança e a morte são duas certezas que todos nós temos na vida. Que tudo vai mudar, não é? E que um dia todos nós vamos morrer. Infelizmente para alguns, infelizmente para outros, né? Mas faz parte da vida. Ou seja, isso é um aspecto que tem que ser entendido, né? Mudar é preciso. Às vezes dói a mudança? Dói, né? Às vezes a minha empresa sempre fez o que tem que ser feito, sempre teve sucesso assim, mas é importante mudar. Eu tenho visto que há em Sergipe uma série de movimentos, né? Sergipe, na região nordeste do Brasil, né? E no Brasil como um todo, direcionado para a questão da mudança, né? Da inovação, de empreender. Então, tudo isso é muito importante, né? Eu penso dessa forma. É interessante você abordar esse tema. Por exemplo, eu fui uma menina de ciência social, de metodologias na área do âmbito social. Sim. Né? E aí,
moldando agora esse mindset para o empreendedorismo. Agora, eu nem comentei, mas eu faço parte hoje da diretoria de associação do ED Sergipe. Sim, legal. E também sou agora, recentemente, membro do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação com o nosso professor Matheus Felizola, pela Universidade Federal de Sergipe, só para ratificar. E essa mudança, hoje, adentrando ao campo, eu percebo que o empreendedorismo é tipicamente uma ciência. Sim. É metodologia, é conhecimento de venda, é canal de venda. Essa mudança de mindset e de campo é de incorporação também de uma série de estruturas de conhecimento, pode-se dizer nesse sentido. Uhum. E para a startup, você imagina como há essa urgência de mudança rápida, inclusive, e primeiramente do mindset do empreendedorismo. Sim. Na verdade, a startup, a gente vai falar muito sobre esse tema, né, que é muito bacana, mas no Brasil, os nomes, você falou muito de mindset, né, de startups, o empreendedorismo, que nós acabamos traduzindo também para o Brasil, né, você falou muito de ciência, é interessante também sobre isso, mas é importante deixar claro que, né, uma startup ela é um negócio, é uma empresa que está se iniciando, né? É um novo negócio, é um negócio que está acontecendo num primeiro momento com 2, 3, 4 pessoas, geralmente são mais jovens, né? Ou nas suas casas, nas suas garagens, como as histórias geralmente contam, e tem a questão da escalabilidade disso tudo, né? Então, às vezes a empresa está até num grau de maturidade maior, né? Já tem um tempo de maturação, mas lança dentro da sua própria empresa negócios, né? Ou até pequenas startups para resolver uma série de problemas. A gente tem visto aí, por exemplo, em São Paulo, Cubo, né, o Itaú tem um prédio lá do Cubo e são startups que, né, respondem muitas questões para o próprio banco. Mas a gente tem aí o InovaBrá também, a questão do Bradesco, a gente tem outros programas aí rodando, né, mais em questões financeiras. Então, é importante deixar isso claro para as pessoas, né? Às vezes, se diz muito no termo startup como se fosse uma coisa muito distante, mas todo empreendedor que está começando um negócio é uma startup, né? É um negócio que está iniciando. Quando a gente fala de mudança mental, né, de mindset, é importante também ter esse entendimento. A gente tem, todos nós na sociedade temos um mindset mais fixo, né, da construção mais do dia a dia, do que tem que ser feito, e um mindset de crescimento. É isso que é legal, porque as pessoas às vezes não entendem que elas podem, com a sua mentalidade, ter um crescimento profissional e pessoal. E sobre a ciência, que você também comentou muito bem, né, do empreendedorismo, que é muito bacana. E já aproveito para deixar um abraço para o professor Matheus Felizola também, que é um cara muito bacana, gente muito boa. Às vezes falta essa ideia de entender a questão da ciência social aplicada, da questão da sociedade. A administração, não é uma ciência social aplicada, você tem a economia, né? Você tem a própria sociologia, você tem a filosofia, e aí vai embora. E eu acho que o empreendedorismo, né, Karen, ele meio que ele passa por todas essas ciências, né? E eu penso muito nesse traço de personalidade, ou seja, a pessoa que vai construir uma startup ou começar uma empresa em qualquer área que seja, ela tem que ter um mínimo de ser empreendedor, né? Um traço de personalidade para ser empreendedor. Então, é basicamente isso, né? Então, eu penso que é importante demais pegar esses temas e agregar para o seu negócio. E tu falou algo muito importante, que foi traço de personalidade. Sim. O Flávio Augusto diz assim sempre, né? Primeiro, gestão das emoções. Sim. Primeiro, você tem que ter o autoconhecimento. E aí adentra as camadas das soft skills, liderança. Sim. E por aí vai. Sim. Diego, algo importante, eu acho que esclarecedor também para as pessoas que estão nos assistindo, é conceituar e dizer o que na verdade, o que é uma startup? Começando pelo conceito, né? Isso aí é sempre uma coisa muito... Assim, tem muitos temas, né? Tem muita gente que diz o que é e tem muitas definições, mas eu falei agora há pouco, é um pequeno negócio, o negócio está né, iniciando, e tem a questão de ser escalável, né? De ter larga escala. Então você pega aí várias organizações que começaram como startups e hoje são gigantes, né? Você pega o próprio Nubank, por exemplo, né? Era uma fintech pequenininha, hoje é um dos maiores bancos da América Latina, se eu não me engano, está gigante, está crescendo muito. Você pega Uber, Netflix e outras instituições também que antes da pandemia tinham um grau de maturidade, de trabalho, e agora muitos desses negócios foram potencializados. Então, eu penso muito nisso, entendeu? Pequeno negócio e escalabilidade, né? Ter escala. Naturalmente que
muitos pequenos negócios abrem e morrem rapidamente, né? O grau de mortalidade de startup, por exemplo, no Brasil, isso eu acho que o professor Matheus Felizola vai falar até melhor do que eu isso aí, que ele é um grande estudioso da área, um cara que entende muito mais do que eu esse tema. Mas a gente sabe que tem um grau de mortalidade não só de startups, mas de qualquer organização, pequena empresa, porque no Brasil a gente tem um alto grau de empreendedorismo, mas não por oportunidade, sim por necessidade. As pessoas têm necessidade de ter um negócio porque elas estão desempregadas, ou porque perderam o emprego, ou porque foram demitidas, ou por uma série de coisas. Ou seja, não é porque eu vou resolver um problema, não. Eu quero ver o meu problema e eu começo a empreender. Eu começo a ter um negócio. E às vezes não dá certo, tal, e tem outros fatores também que podem ser colocados também nesse sentido. Mas para mim é isso, né? Pequeno negócio, um novo negócio, né? Pequeno novo porque está iniciando, né? E com um grau de escalabilidade grande. Claro que se fala muito aí nos unicórnios, né? As empresas, startups e tal, mas quando chega nesse patamar já está num nível muito maior, já tem outras estratégias, né? De repente de abrir capital, né? De repente ser comprada por um grupo de investidores, né? Ou fazer parte de aceleração de startups. Sim. E tem uma série de temas, né, ligados a startups. Né? E aí a gente pode conversar mais sobre isso aí também. Isso. E aí, sobre esse empreendedorismo do futuro, a gente pode se dizer assim, eu acho interessante como no país a gente ainda não tem uma maturidade educacional corporativa. Sim. Né? Que foi o que eu fui observando assim que eu comecei a fazer conexões. Sim. Não só com o meu estado, mas também com pessoas de outras sociedades, eu falo Brasil no geral. Sim. Não é? Porque a gente entende, a gente teve dois viés. A gente saindo do ensino médio, por exemplo. Ou a gente vai para a profissão acadêmica, ou necessariamente a gente vai aprender a empreender. Mas são dois caminhos profissionais que tanto essa profissionalização deveria ser recomendada, feita, como essa daqui. Sim. Então, entender que aqui também tem teoria, metodologia, educação, que é a educação empreendedora, né? E toda essa compreensão nesse sentido. Mas, Diego, me diz o seguinte, qual a principal diferença que teve? Por exemplo, na Revolução Industrial a gente tinha um modelo de negócio, de empreendedorismo, X, e agora, nesse momento que a gente chama um momento mais disruptivo, né, do empreendedorismo, a gente tem essa agilidade, essa escalabilidade, é uma nova lógica de empreendedorismo e de pessoas aí sendo treinadas para um futuro próximo e se tornarem, inclusive, líderes, né? Sim. Então, eu penso o seguinte, desde a época da Revolução, a questão das indústrias e tudo mais, eu acho que a gente passa hoje, eu penso que a gente hoje vive o melhor momento de valorizar as pessoas. Né? Eu fico vendo muito isso. O pessoal fala muito das máquinas, né? Da indústria, sei lá, 4.0, 5.0, como quiserem chamar. Né? A gente fala muito de blockchain, né? Internet das coisas e outras ideias. Né? A inteligência artificial está se falando muito disso, porque a China, Estados Unidos e tal. Mas entenda, tudo isso é feito por pessoas. Isso mesmo. Né? Não tem essa questão de que por melhor equipamento que você tenha. Né? A gente está aqui gravando o seu programa aqui, a gente está com o Andrei aqui e tudo, mas tem que ter alguém para organizar tudo isso, montar o equipamento, ligar as câmeras. Não existe inteligência que faça isso sozinha. Ou se existe, vai fazer até um certo limite. Né? Então é importante deixar isso claro. E a gente passa por uma ausência de liderança porque as pessoas querem tudo para ontem. Não é? Porque as máquinas respondem rápido em algumas questões e o ser humano muitas vezes não responde tão rápido em outras questões, mas eu acredito que apesar da revolução, né, da questão tecnológica e tudo mais, nunca se precisou tanto, né, de pessoas. A gente tem visto aí nessa pandemia maluca, né, o quanto que os psicólogos, os psicoterapeutas, né, os educadores físicos, quanto que as pessoas estão ganhando dinheiro nisso aí. Por quê? Porque as pessoas querem uma válvula de escape, as pessoas não aguentam, né, ficar trabalhando o tempo todo e tudo mais. Então eu penso muito nisso. Né? E aí a minha atividade profissional, como eu sou da área de administração e a gente tem muita questão de pessoas, né, recursos humanos e pessoas, eu tenho visto que vão precisar muito da gente. Né? E logo não vai demorar muito para isso. Então é exatamente assim. Né? Apesar da tecnologia, as pessoas elas vão ter sempre um espaço. Claro que tem que estudar, tem que avançar, tem que buscar mais informação e tudo mais.
mas sempre vai ter essa ideia das pessoas, né? E o mais importante da gente estar falando de comunicação e habilidades do futuro, né, que são as chamadas soft skills, é justamente como a nossa comunicação ela acontece aqui, o face-to-face, né? Sim. E como é que a gente precisa hoje a gente se conecta mais fácil sentindo o calor humano. Uhum. E aí como é que a gente trafega e transita com esse calor humano, por exemplo, para as redes sociais? Sim. Como é que a gente leva esse negócio para as redes sociais? Como é que a gente se conecta com as pessoas? Não consegue olhar nos olhos, logicamente, através, por exemplo, de uma câmera só ali, né? Tem sempre uma fronteira, né? Uma linha tênue em relação a isso. Mas eu acho interessante como a comunicação empresarial, enfim, Sim. todo tipo de comunicação, ela se tornou tão preponderante nessa sociedade, né? São as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Sim, em verdade você tem aí a ideia de que os grandes problemas, os graves problemas nas empresas são problemas ligados à comunicação. Perfeito. Né? Muitas vezes ou a falta de comunicação, né? A falta de eu costumo dizer de uma reunião, de um encontro, seja ele online ou presencial, ou o excesso de encontros e comunicações, né? Às vezes encontrar esse meio termo é um desafio para as organizações. E aí que entra a questão do marketing, aí que entra a questão da ideia da comunicação mesmo, né? Do modelo de reunião, né? Das entregas, de uma agenda positiva, produtiva. Ou seja, o que eu penso é que ou tem a ausência grave disso tudo, ou você tem o excesso disso tudo, né? Em modelos completamente distorcidos. Porque onde tem gente vai ter problema, né? Onde tem pessoas tem problema, porque as pessoas elas se conectam, conversam tal, e muitas vezes não tem o resultado esperado para a liderança. Então eu penso que é preciso realmente organizar essa questão da comunicação, é muito importante, né? E no mundo das startups eu não tenho dúvida, né? Que é uma comunicação bem organizada, né? Mesmo com empresa pequena, com 4 pessoas, com 3 ou até com 2 pessoas, como é importante ter uma comunicação bem assertiva, bem clara, bem definida, né? Claro que os grupos de WhatsApp ajudam, né? O Telegram, o e-mail acho que está mais em desuso hoje em dia, mas é importante demais saber os canais e saber como comunicar. É importante demais. Perfeito. Eu vou puxar um pouquinho para a parte de startups, né? Sobre o boom das startups no Brasil. Sim. E não apenas. Eu quero entender, principalmente para mostrar para as pessoas, né, que é mais nesse sentido de modelo de negócio de futuro e startups. Não só esse boom, e como a pandemia, justamente, a gente estava até falando em off junto com o Andrei, como a pandemia, ela incentivou e forçou a gente mudar rápido, né, tentando aí uma sustentabilidade no modelo de negócio e uma perpetuidade também nesse processo. Foi muito comum porque as empresas precisaram se reinventar todas, né? Ou trocar de negócio, ou a gente chama na linguagem da startup, né? Pivotar, né? O negócio, né? Fazer um retorno mesmo ali e voltar para tentar buscar novos caminhos. Mas no fundo, Karina, é muita solução mesmo, né? Porque a sociedade tem seus problemas e as startups elas surgem para solucionar esses problemas, ou seja, aplicativos, iniciativas para você realmente agendar um compromisso, né? Eu vou falar um fato curioso aqui, eu corto cabelo num salão bem simples ali no Castelo Branco, né? No bairro, um salão de bairro. O cara colocou um aplicativo chamado Fila VIP, né? Que tem vários salões lá, e você marca, agenda e desagenda o seu horário lá de... Né? Você vê um aplicativo, não tem telefone e tal, uma coisa que surgiu na própria internet. E aí uma série de soluções também. Você tem aí, eu citei recentemente o Nubank também, né? Como solução, aplicativos também de bancos locais. A gente tem o próprio Banese aqui em Sergipe, que tem um aplicativo interessante, né? Também para transferências. O próprio Pix, né? Que surgiu aí há um tempo e tem feito essa revolução nas transações financeiras. A gente pode citar uma série de possibilidades, né? O WhatsApp também, como uma ferramenta hoje fundamental, né? Uns meses atrás o WhatsApp caiu, né? Ficou um tempo sem funcionar, e como a vida demorou para passar, né? Eu lembro que eu estava numa reunião fora e eu comentei para meu colega de trabalho do meu lado, falou assim, caramba, essa reunião está demorando, porque o WhatsApp não estava funcionando. Ou seja, e a vida vai seguindo. Agora, eu volto a deixar aqui claro e reforçar, a comunicação vai ser sempre um caminho interessante, né? E eu sempre falo dessa ideia da comunicação mais assertiva mesmo,
né? Não da comunicação pejorativa, né? Dessa questão toda. Então é importante construir isso nesse caminho, né? Sim. Diego, a gente está quase encerrando. Eu queria que você, por favor, citasse pelo menos 2 startups brasileiras. Certo. Que você considera como startups de sucesso e que realmente mudaram o cenário econômico na nação. Então, aqui no Brasil, a gente tem visto aí algumas startups interessantes aqui no estado vizinho nosso, né, aqui em Alagoas. Eu esqueci até o nome da startup, mas uma que trabalha com a ideia de Libras, né? Tem uma startup bem interessante aí em Alagoas. Aqui em Sergipe, eu conheço uma startup que está até no Cubo, né, em São Paulo, que é a Bilog. A Bilog, que está lá do meu amigo Joferbio, né, um cara legal. Isso é uma startup bem interessante, que também dessa área mais ligada à logística, né? Eles estão no Cubo, em São Paulo, passaram no processo e ele está lá em São Paulo, né? Muito bom. E aí tem uma série, né? Tem o Explica aí, tem algumas startups aqui em Sergipe, aqui na região também. Eu acho que assim, esse universo, né, de startups, né, de empresas, ele é tão dinâmico, porque às vezes eu estou falando de uma startup aqui agora, ela já foi comprada, mudou o nome amanhã, né? Então é bem dinâmico isso tudo. Claro que o ambiente ajuda demais, né? Então a gente tem aqui na região Nordeste, a gente pode citar o Porto Digital, por exemplo, como um ambiente bem produtivo para isso, né? A gente pode citar no Brasil, lá em Santa Catarina, né, o Sapiens Park, lá inclusive tem também um sergipano, depois eu posso até te indicar, né? O Gabriel Leite, ele tem uma empresa que está lá em Santa Catarina, é sergipano, e está no ambiente de inovação em Santa Catarina. Eu esqueci o nome da startup. Ele vai ficar chateado comigo que eu não lembro o nome da empresa dele, mas depois a gente vê se marca uma entrevista para ficar bem na fita aí com ele aí, né? Vamos marcar uma live com ele. Marcar uma live. Então, e aí tem essa série de novos negócios, né, Karina? A gente pode pensar, né, como que a nossa vida mudou a partir de uma série de negócios, né? A gente pode aí citar um exemplo, o próprio Netflix, né? Como ele mudou a vida das pessoas. Dentro dessa questão de vídeos, a Amazon, né? Como mudou. Tem o Amazon Prime, né? Que você vê como é que é incrível, né? A logística da Amazon, o Mercado Livre, né? Que fez... Mercado Livre é impressionante. Você compra um produto hoje e chega amanhã na sua casa. É impressionante. Assim, é um negócio que a gente não entende como. Não é? E uma série de outras na área de comida, né? A gente tem o iFood, a gente tem Uber, a gente tem Uber Eats, né? Fazendo propaganda aqui das empresas todas. Eu espero que eles patrocinem também o canal, gente. Não, aqui é um canal. É o canal da Intelligence Capital. Sim, legal. Com o nosso Diego Costa. Obrigado. Para finalizar. Sim. O que para você, o que você indicaria hoje para o jovem que está começando? Então, o jovem que está começando... O jovem empreendedor. O jovem está começando, ou o jovem há mais tempo, né? Que eu falava isso muito no CJE. Porque a ideia do jovem empreendedor, as pessoas estão ligando muito à idade. Isso mesmo. Né? A gente até discutia muito isso no movimento, porque a partir de 35 anos já não se considerava tão jovem assim, né? De idade, mas para empreender, até um cara com 70 anos pode estar começando um negócio. Claro. Né? 70, 75. Tem muitos casos aí de empresas grandes, né? Que o cara começou a empreender com 80 anos e conseguiu alavancar um grande negócio. A mensagem que eu trago, Karina, é assim, que você nunca deve desistir do seu sonho, né? Enquanto profissional. Identificar, né, na sua atividade profissional o que você quer fazer, né? O que você deseja, e aí seguir esse caminho. Por mais que as pessoas falem, cara, não vai dar certo, isso não serve, não paga bem, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? E eu tenho visto no Brasil, ainda no Brasil, né, a quantidade enorme de concursos públicos. Perfeito. Pessoas buscando, nada contra, eu acho que cada um pode buscar o caminho que quiser. Claro. Mas é importante termos empreendedores, porque imagine um país como o Brasil, nessa dimensão, o Brasil é um continente, e com a ausência de pessoas que queiram empreender, que queiram ter negócios, né, montar seus negócios e ter iniciativas. Então isso é muito bacana. Eu acho que a mensagem que eu digo é: não desista dos seus sonhos e seguir em frente. E vai ter problema, né? O Andrei falou aqui no início da transmissão que vamos começar assim, se der problema, deu problema mesmo, está errado mesmo. Então é isso, montar um negócio, ter uma startup, realmente errar no meio do caminho, né? Pivotar o negócio, entender que eu preciso melhorar, e aí assim você atinge a excelência que você tanto procura.
Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Andrei. Muito obrigada a quem ficou até agora. Pessoal, só para ratificar, essa é a nossa primeira jornada de conhecimento empreendedor na área de modelos de negócio de futuro, de startups. E eu espero que vocês nos acompanhem. No próximo episódio eu trago o professor Matheus Felizola para se aprofundar um pouco mais no assunto sobre startups. Vai ser um assunto interessantíssimo. Eu vou mostrar para vocês, se tratando também do nosso ecossistema de inovação aqui em Sergipe. Um abraço a todos e até mais.